Olá, gente! O nosso tema de hoje será a jiboia, mas não a jiboia que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Vamos falar desse tema que é bem interessante. Sem perder de tempo, vamos entrar com a nossa vinheta, porque está começando mais um Papo de Cobra. Então, gente, as jiboias, como vocês sabem, são serpentes não peçonhentas que matam as presas por constricção. Elas enrolam nas presas, vão apertando e vão matar por asfixia. Elas não quebram os ossos, isso é uma crendice. Elas vão apertando, o sistema circulatório para de funcionar e elas matam a presa por asfixia. E as jiboias, elas pertencem a uma família chamada família Boidae. Mas existem dois grupos de boídeos, que eles são divididos em duas subfamílias. Em primeiro lugar, os boíneos, a família Boinae, que eles vão ocorrer na América do Sul, na América Central, em parte da Ásia, em Madagascar e nas ilhas do Pacífico. Os boíneos são chamados de boídeos verdadeiros. E a gente tem outra subfamília, que são os ericínios, a subfamília Ericinae. Os ericínios são encontrados na América do Norte, na África, em parte da Europa e também na Ásia. Os ericínios são conhecidos como as boas de areia, porque elas têm o hábito fossorial, então elas vivem enterradas. Hoje a gente vai falar do primeiro grupo, do grupo dos boíneos. As boas verdadeiras, os boíneos, são bem diversos. Aqui no Brasil a gente pode encontrar a sucuri, a veadeira, a salamanta e a nossa própria jiboia comum. Eu já fiz aqui no canal vários vídeos falando sobre os nossos boídeos. Eu vou deixar aqui ao longo desse vídeo o link e também na descrição do vídeo, e quem não viu vai poder assistir e entender os boídeos brasileiros. Porque hoje eu quero falar com vocês de um outro grupo de boídeos. Porque normalmente quando a gente fala em boídeo, os boíneos, a gente pensa nas jiboias da América do Sul. A gente pensa na boa constrictor. Só que o tema de hoje não é esse. Outras regiões das Américas também possuem jiboias. Possui sim, não é só aqui na América do Sul, não. E hoje eu vou falar para vocês sobre as jiboias do Caribe, na América Central. Elas pertencem a um outro gênero, que não é o gênero boa. Elas pertencem ao gênero Quilobotrus. Então hoje a gente vai falar apenas de 3 espécies, das 13 espécies de boídeo que ocorrem no Caribe. Vamos então falar sobre as jiboias do Caribe. A jiboia de Cuba. A jiboia de Cuba é da espécie Quilobotrus angulifer e ela é considerada a maior cobra de todo o Caribe, excluindo, claro, Trinidade, porque em Trinidade ocorrem 2 cobras que são maiores que ela, a sucuri e a jiboia comum, ambos boídeos. A jiboia de Cuba habita toda a ilha de Cuba e ela vai ocorrer em bosques, em áreas rochosas e principalmente em cavernas. E ela sabe o que ela está fazendo nas cavernas? Ela está caçando o alimento dela, que são os morcegos. Acontece que a jiboia de Cuba ela varia de alimentação conforme a idade dela. Além de morcegos, os adultos também caçam roedores, galinhas, iguanas e também outras cobras. Já os filhotes têm alimentação completamente diferente.
Eles se alimentam basicamente de lagartos e camundongos. A jiboia de Cuba, ela alcança um tamanho médio de 3 metros, mas já foram encontrados registros com jiboias de 4,80 metros. O comportamento dela é muito agressivo, apesar de não ser uma cobra peçonhenta, ela é muito agressiva. Por isso, as pessoas evitam criar esse animal em cativeiro. Não é uma espécie boa para se criar em cativeiro. Todos os boídeos são vivíparos, né? Então ela não é diferente. E elas podem parir de 1 a 7 filhotes em cada gestação. A segunda espécie de jiboia que eu quero falar com vocês, daquela região do Caribe, é a espécie que ocorre em Porto Rico. É a jiboia de Mona, da espécie Quilobotrus monensis. A jiboia de Mona ela ocorre em 2 ilhas no Caribe. Uma delas é Porto Rico, já falei para vocês, e outra é a ilha de Mona. E é por isso que vem o nome da espécie, Quilobotrus monensis, monensis de Mona. E onde é que fica a ilha de Mona, Cláudio? A ilha de Mona é uma ilha que se localiza entre Porto Rico e a ilha de São Domingos. Na verdade, a ilha de Mona ela fica mais perto da República Dominicana do que de Porto Rico. É uma jiboia de um tamanho bem pequeno. Ela atinge de 80 a 90 centímetros em média e raramente ela alcança 1 metro. Ela habita áreas secas das florestas subtropicais, mas também podem ocorrer em áreas rochosas e também em cavernas. E tem alguns registros também bem interessantes que a jiboia de Mona pode habitar também cupinzeiros. Olha que legal. Essa jiboia, ela tem hábitos noturnos. E quando começa a escurecer, ela começa a sair para caçar. E o que ela caça? Ela caça lagartos, roedores e também pequenos morcegos. Agora tem um problema aí com a jiboia de Mona. Ela está se extinguindo. A população está caindo rapidamente. E ela está desaparecendo aos poucos por 2 razões. A primeira é a perda do seu habitat. Por quê? Porque o homem está degradando o ambiente. Então todo o território natural dela, todo o ambiente natural dela já está sendo ocupado pelo homem. E a segunda razão também é por fatores humanos. Sabe o que tem acontecido? O homem, quando começou a colonizar as ilhas, levou com ele gatos. E os gatos estão acabando com a população de serpentes. Gatos são caçadores, vocês sabem, né? Então, principalmente os filhotes da jiboia estão sendo muito predados por gatos domésticos, levados, né, por nós, pelo homem. E ainda tem um outro problema. Eu falei que elas se alimentam de morcego? Pois é, o homem também está acabando com os morcegos e está acabando com o alimento dela. Então, está muito difícil para a jiboia de Mona começar a viver numa área bem restrita e sem as mínimas condições que ela precisa para sobreviver. Na verdade, esse problema de animais domésticos, como gatos, sendo introduzidos pelo homem, causa problema em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, né? Várias espécies de serpentes são mortas por gatos domésticos. Pessoal que tem gato, né, cria gato, procura manter dentro de casa os gatos, principalmente pessoal que vive próximo de áreas de mata, em áreas de proteção ambiental. Dá uma olhada nisso, toma cuidado, porque esses gatos acabam saindo, são caçadores e acabam dizimando várias populações, e a jiboia de Mona é um exemplo disso. E tem um outro problema ainda, olha que confusão. Eu falei para vocês que a jiboia de Mona é vivípara, né, como toda jiboia, e a ninhada dela, né, cada vez que ela vai parir, ela pare só 4 filhotes. É um número muito pequeno de filhotes para você manter essa população. Então, esse é o grande problema que a gente está tendo aí com a jiboia de Mona. E para terminar, nós vamos falar de uma jiboia que também ocorre no Caribe, que é a jiboia amarela, que ocorre na Jamaica. A jiboia amarela é da espécie Quilobotrus subflavus. E ela vai ocorrer, como eu falei, na Jamaica e infelizmente também em pequeno número, gente. Sim, as populações da jiboia amarela são muito pequenas e estão diminuindo a cada ano também pela perda do habitat que o homem está causando. E nesse caso, a perda do habitat se deve pela agricultura. O homem está desmatando várias áreas e está criando ali plantações, está fazendo agricultura e a espécie está perdendo seu espaço. E tem outro problema, né? Que também acontece em vários lugares. O homem confunde a jiboia não peçonhenta com uma cobra venenosa. Aquela história da cabeça triangular, sabe? Que o pessoal ainda acredita naquilo. Você que está assistindo aqui o canal, que acompanha o Papo de Cobra regularmente, já sabe que cabeça triangular não é característico de cobra venenosa. Então, mas o pessoal lá muitas vezes não sabe. Vê a jiboia amarela, acha que é uma cobra venenosa e mata. Ou seja, a gente tem 2 mortes aí, né? A morte direta, que
que o homem vai lá e mata o animal confundindo com a cobra peçonhenta, e a morte indireta, né? Aquela morte que é levada pela perda do habitat e pelos animais domésticos que estão ali predando ela também, levados também pelo homem. Hoje em dia, a jiboia amarela ela é praticamente restrita a uma ilha da Jamaica, que é a Ilha das Cabras. E para você ver como é grave a situação de sobrevivência dessa espécie, essa espécie é protegida na Jamaica. Tem lei que protege esse animal, porque daqui a pouco a gente vai perder ela. Ela também não é um animal grande, mede de 1,5 m a 2 metros no máximo, e também vai se alimentar de mamífero, de ave e de lagarto. A sorte nesse caso aí, em comparação às outras, é que a ninhada dela é um pouco maior. Ela tem de 3 a 39 filhotes, isso já dá uma ajuda. Mas vocês estão vendo que as 3 jiboias que ocorrem no Caribe, todas elas, de uma forma ou de outra, estão passando por problemas sérios para manter a espécie. É isso que eu falo para vocês, gente. A gente tem que preservar esses animais, porque daqui a pouco a gente não vai ter mais isso. Tá? Algumas espécies estão entrando em extinção, a gente está vendo isso. Daqui a pouco os seus filhos, seus netos, não vão nem saber que existia essa espécie aqui, como outras que o homem já extinguiu. Então, gente, esse foi o nosso Papo de Cobra de hoje. A gente falou das jiboias aqui do Caribe. E a gente vai continuar falando de espécies de outros países, de outras regiões. E se você quiser pedir uma região específica para eu falar das cobras daquele país, daquela região, qualquer lugar do mundo, só deixar aqui nos comentários e acompanhar a gente aqui no Papo de Cobra. Toda semana tem um vídeo novo. Então, gente, obrigado pela presença. A gente se vê semana que vem para ter mais um Papo de Cobra.